Porque eu me sinto, de certo modo, seguro em saber que eu estou sentado ouvindo alguém que ouve alguém. Né? O duro é se eu começar a achar que, né, vem direto de Deus aqui e eu não ouço ninguém mais. Não ouço muita gente. Eu brinco, mas é verdade. Eu ouço, em média, 3 pregações por dia. Eu ouço, em média, 3 pregações por dia. Na hora do almoço, eu ponho em fone de ouvido e estou ouvindo a mensagem. Então, é em média. Né? Então, essa mensagem que eu quero trazer para vocês, ela foi pregada no Brasil a primeira vez em 1989 por um pastor chamado Bruce Wilkinson. Um americano chamado Bruce Wilkinson. Quem foi Bruce Wilkinson? Quem é? Ele é o escritor daquele livro A Oração de Jabes, que muita gente já leu aqui e conhece. Quem conhece o livro A Oração de Jabes? Eu já li, eu tenho. Né? E ele tem um ministério muito interessante, chama Caminhada Bíblica. Então, e ele veio no Brasil, numa igreja Batista de Água Branca de São Paulo, e pregou essa mensagem. E eu ouvi essa mensagem dezenas de vezes. E o Senhor falou comigo em pontos específicos, quero trazê-la aqui. Tá bom? Se você quiser, em outro momento, ouvir essa mensagem na voz do pastor Ed René Kivitz, você pode procurar no YouTube como As 3 Cadeiras. Por isso que a gente tem 3 banquinhos aqui. Tá bom? Tá? Tá bom? Então, assim, então você está pregando coisa que você ouviu. Glória a Deus. Amém? Alguém se ofende, não? Não, então tá bom. Glória a Deus. Nós cantamos música dos outros, porque a gente não pode pregar a mensagem dos outros também. Tá vendo? Glória a Deus. A partir do domingo que vem, só música do Nino aqui. Imagina uma coisa. Qual a possibilidade? Se você não tem netos ainda, mas pensa que um dia você vai ter. Qual a possibilidade dos seus netos abandonarem a sua fé, a fé que você tem em Deus? Para quem já tem neto, imagina o João abandonando a fé no Evangelho. Imagina o Gabriel, o Wagner, abandonando a fé no Evangelho. Sônia, imagina a Rebeca abandonando a fé no Evangelho. Imagina os seus abandonando a fé no Evangelho. Imagina não só abandonando a fé no Evangelho, como assumindo fé de outros deuses. Então imagina de repente daqui a 20 anos esse lugar ser transformado num templo budista. Imagina daqui a 20 anos esse lugar, na verdade a gente entrega para a Dona Vera e depois de algum tempo alguém resolve criar um terreiro de Umbanda aqui dentro. Agora imagina os seus netos encabeçando essa mudança. Porque depois que a gente sair daqui, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Mas imagina só, os seus netos, os filhos dos seus filhos, gerando essa mudança. Imagina teu neto satanista. Imagina o filho do seu filho satanista. É um bom quadro, não? Mas é possível. Hoje nós assistimos de longe uma Europa pós-cristã. Os maiores avivamentos de tempos próximos aconteceram na Europa. País de Gales, 1904, por exemplo. Avivamento. Ganhar metade da Europa para Jesus. A Europa era celeiro de pregadores, celeiro de teólogos, celeiros de homens de Deus, celeiro de missionários. E hoje, as maiores igrejas da Europa estão sendo transformadas em bibliotecas, bares, restaurantes, hotéis, casas de show. As maiores igrejas da Europa. Eu estou sabendo que no Rio de Janeiro, pouquíssimo tempo atrás,
algumas das maiores igrejas simplesmente fecharam. Do nada. Fecharam. E por que esse papo todo? E por que as 3 cadeiras? Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia agora no livro de Juízes. Capítulo 2. Então eu leio Juízes capítulo 2, dos versículos 7 ao versículo 11. Olha para mim um pouquinho, deixa eu te dar o plano de fundo. Estava lá Jacó com os seus 12 filhos. Sabe o que é a história? Estava velho no seu lugar. Estava Jacó no seu lugar. Aí tentaram pegar o tal do José do Egito e venderam o José do Egito, porque ele era um mala. Os irmãos não gostavam dele, venderam o José do Egito. Depois que venderam o José do Egito foi preso, foi para a casa de Potifar. Eu errei alguma coisa aqui? O quê? Venderam José pro Egito. É isso aí. É que ele ficou conhecido como o José do Egito. Então, venderam o José pro Egito. Foi trabalhar na casa do Potifar, a patifona mexeu com ele, ele acabou indo preso. Depois que foi preso, o faraó precisou da ajuda dele, ele ajudou o faraó, salvou o Egito lá da fome, ele foi colocado como governante das terras do Egito. Aí os irmãos do José foram pedir ajuda para ele, chegaram lá, viram que era ele, mandou chamar o pai, foi lá, buscou o tar do homem lá, voltou lá para o Egito, ficaram no Egito. E ficaram. Aí o pai, o Jacó, morreu. Enterraram Jacó, voltaram para o Egito, ficaram no Egito. Ficaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 200 anos, 400 anos no Egito. Enquanto eles ficavam no Egito, a terra Canaã, que manava leite e mel, continuou manando leite e mel. De repente, Deus acorda um rapaz lá, um sonolento lá, Moisés, ao filho da filha do faraó, o rapaz que ficou aquele cestinho cheio de barro lá. Aí esse rapaz foi criado como um príncipe do Egito, ele era um lutador das artes marciais do Egito. Era assim, senhor. Ele não sai do Egito e dá um pau no soldado lá. Era um lutador de artes marciais egípcias. Conhecia toda a história egípcia, mas também conhecia toda a história hebreia, porque a sua ama de leite, na verdade, era a sua mãe. Entendeu? O que acontece? Esse rapaz vai e tira o povo do Egito. Como diz aquele pessoal lá, chegamos lá, não estou fazendo nada, você também. Vamos libertar o Egito? Vamos libertar o Egito. Sai do Egito, tem aquele monte de gente atrás. Chega lá no mar, o exército atrás, o mar, Deus abriu o meio e o pessoal passou. É engraçado, porque uma vez um pastor estava dizendo que, na verdade, não é que Deus abriu o mar. É porque naquela época, era uma época de muita estiagem. E bem onde eles passaram, tinha um banco de areia. Então a água daquele lugar abaixou o nível. Então não é que eles passaram a pé seco, isso é hipérbole, isso é exagero. Eles passaram com água no tornozelo, né? Passaram para o outro lado. Uma senhorinha que é na igreja, tipo a tia Nícia, assim, sempre acreditou que, na verdade, Deus tinha aberto o mar. Poxa vida. Foi embora para casa triste. Na semana seguinte ela voltou e falou: pastor, descobri que Deus é mais poderoso ainda. Mas por quê? Falou: já que você falou que Deus não baixou o mar, agora eu estou sabendo que ele conseguiu afogar o exército do faraó inteiro com água no tornozelo. Tá vendo? Deus é poderoso, né? Que foi o que aconteceu. E aí eles foram e um mês depois chegaram na porta de Canaã, mandou os espias lá ver a terra. E chegou lá e falaram: a terra é boa, mana leite e mel, mas tem gigante na terra. A terra é boa e mana leite e mel porque tem gigante na terra, ou tem gigante na terra porque a terra é boa e mana leite e mel? A segunda opção, tá complicado, né? Então a terra era boa. E por que tem gigante na terra? Porque eles comiam das uvas grandes, das jacas grandes, dos pés de bananas grandes.
Imagina uma jaca grande. As uvas grandes. Depois disso, aí eles ficaram 40 anos no deserto para ver se tinha coragem de morrer a geração dos murmuradores, que eu tenho medo danado de fazer parte dessa geração, para ficar a geração dos valentes, do qual o Caleb era um deles, né? Então é na minha força. Tá bom. Velhão entrou na terra lá. E conquistaram a terra? Conquistaram uma boa parte dela. Tiveram uma série de problemas e não conquistaram? Conquistaram. Quem que foi o líder da conquista de Canaã? Josué. Por quê? Porque Moisés tinha morrido. Por que Moisés morreu? Porque ele se precipitou. Quem não prestou atenção no culto passado? Eu prestei atenção. Você pode até assistir em www.comunidadefamilia.com.br, você pode assistir de novo a pregação do Serjão que está lá de blazer azul, muito bonito. Então Moisés se precipita, quem assume a liderança do povo é Josué. Aí Josué entra na terra prometida, conquista a terra, amém ou não amém? É aí que começa o nosso relato, amém não? Entendeu o plano de fundo? Vamos voltar do começo. Do princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos lá, versículo 2, capítulo 2, versículo 7 ao 11. E serviu o povo, Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué, ou seja, até Josué morrer. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, ou então, vamos colocar assim que, não sendo literalmente, mas falando de gerações, a geração seguinte, a geração dos filhos de Josué, também serviram a Deus. E viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Quando Josué morreu, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultaram ele no termo da sua herança, nas terras que ele tinha lá, em Timnat-Heres, eu não sei o nome disso, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela, lembra? A geração de Josué serviu a Deus. A geração dos filhos de Josué serviram a Deus. E outra geração após ela que não conhecia ao Senhor, e nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. E então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos de Deus, e serviram aos Balaíns. Josué viu a água sair da rocha. Josué viu o mar vermelho se abrir. Josué viu o maná. Josué viu as codornizes. Josué viu o templo e via a glória de Deus descendo na tenda de Moisés. Josué ouvia Deus falar com Moisés. Josué fala com Deus. Deus abençoa Josué. Josué vê a mão de Deus fazendo sinais e maravilhas. Vê ou não vê? Os filhos de Josué talvez não viram, mas continuaram vivendo de energia espiritual residual, ou seja, meu pai viu. Agora, a terceira geração esqueceu-se de Deus e foram servir a outros deuses. 3 gerações vai de alguém que falava com Deus para alguém que não quer saber de Deus. A geração de Josué serviu a Deus. A geração seguinte também. Mas a terceira geração caiu num verdadeiro absoluto de Deus. Absoluto vazio. Absoluto nada. E o Papa Francisco I, ele disse uma frase que é muito interessante. Ele disse que o oposto da fé em Deus não é a falta de fé, ou seja, a incredulidade.
O oposto da fé em Deus é a fé em outros deuses. E aí eu queria falar um negócio que é complicado, mas eu queria ser um pouco para falar o seguinte: não existe ateu. Não existe ateu. Ele pode não crer no Deus da Bíblia. Ele pode não crer em Jesus. Ele pode não crer em nenhuma deidade religiosa. Mas lembra que Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro? Dinheiro é Deus na vida de muita gente. E esse Deus não requer sacrifício? O dinheiro não requer louvor e adoração? Se não for dinheiro, não tem gente que acha que tem um reino na barriga? Ego. Ego não pode ser Deus na vida de alguém? O seu eu não pode ser Deus na vida de alguém? Pode. No meio ateísta, o Deus mais comum é a ciência. Eles acreditam no que um biólogo escreveu num livro que ele nunca viu, mas acreditam com aquilo com todas as suas forças. Todo mundo acredita em um Deus. Às vezes ele só não é religioso. Às vezes ele só não é divino, mas tem Deus. Amém? Tem gente que acredita em tudo que o William Bonner fala, só porque ele é bonito. Boa noite, responde ainda. Boa noite, William. Né? Vamos só pensar o seguinte aqui, ó. Agora eu vou pôr os banquinhos no lugar. Quem está sentado nessa cadeira aqui? Vocês não estão vendo? Josué. Josué está sentado nessa cadeira aqui. Quem está sentado nessa cadeira aqui? A geração dos filhos de Josué. Quem está sentado nessa cadeira aqui? A geração dos netos de Josué. A geração que conhecia a Deus e viu os milagres de Deus. A geração que ouviu dizer. A geração que não viu, mas papai viu. E a geração que não quer nem saber. Cadeira 1. Abraão. Isaac. Jacó. Davi. Salomão. Roboão. Vou mandar esse iPad para longe daqui a pouco. Não consigo. Eu quero dar um nome para essa cadeira aqui. Cadeira do compromisso. Eu quero dar um nome para essa cadeira aqui. A cadeira do compromisso. É aquele cara que pensa assim: primeiro Deus, depois eu. Preciso dar um nome para essa cadeira aqui. Cadeira café com leite. Sabe aqueles bobo alegre que não inflói nem contribui? Que não faz nem sai da moita? Cadeira do café com leite. Aquele que pensa assim: primeiro eu, depois Deus. Aquela cadeira pensa primeiro Deus, depois eu. Essa cadeira pensa primeiro eu, depois Deus. Essa aqui pensa primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu. Moisés e Josué. Geração dos filhos de Josué. Geração dos netos de Josué. Viveu com Deus. Ouviu que viveu com Deus. Não quer saber de Deus. Orava. Falava com Deus. Lê a palavra. Busca a Deus. Quando precisa resolver um assunto espiritual, fecha a porta do quarto. Entra lá dentro e diz: Senhor, sê propício a mim, pecador. Fala comigo, me ajuda. Essa geração aqui
Papai ora por mim. Eu não leio a Bíblia porque eu não consigo entender. Sabe, eu vou no domingo e eu ouço lá o que o pastor fala, mas eu não vou conferir na palavra depois certinho. Eu oro assim, eu não consigo orar sozinho, sabe? Aí sabe quando eu vou orar, eu fico só assim, parado. Eu oro quando está com todo mundo que eu consigo, e às vezes nem assim dá. O quê? Eu falo, ai meu Deus, só quando a coisa bate em mim. Eu falo, ai meu Deus, só quando eu vejo alguém ser atropelado. Tem nada de Deus não, nada de orar. Como? Então, isso é a culpa desse sem vergonha aqui. Porque esse aqui dá mau testemunho para esse aqui. Ele fala assim, quer saber? Não. Esse aqui, ele é tão abençoado que ele dá motivo para esse aqui dizer o seguinte, para ser crente igual ele, eu não quero. Se ser crente for isso aqui, eu não quero. Quem já ouviu essa frase? O cara dessa cadeira dá motivo para o cara dessa cadeira dizer isso. Eu vou ficar andando bastante. O Wesley que se vire ali com a câmera, mas glória a Deus. Abraão. Primeiro Deus, depois eu. Abraão, me dá seu filho. Hoje nós de manhã falamos sobre o que nos dói quando obedecemos a Deus. E Abraão queria entregar o filho para Deus? Não. Claro que não. Quem é que quer ouvir de Deus? Mata seu filho. Ninguém, mano. Se Deus diz para mim, eu vou pensar primeiro assim, será que é ele? Não. De jeito nenhum. Oi? Agora, quem obedece a Deus fala, Senhor, eu não quero ter que fazer essa escolha. Mas primeiro Deus, depois eu. E Deus devolve o filho a Abraão, graças a Deus, não acontece nada com o menino. Mas o menino, o Isaac, falei que eu ia falar do Isaac hoje, né? O Isaac foi um tropeço na história dele. O Isaac era um café com leite. Qual é a história que você tem para saber de Isaac? A melhor coisa que aconteceu na vida de Isaac é que ele casou com Rebeca. Foi um pai terrível que permitiu guerra entre dois filhos. Quer dizer, o cara tinha 2 filhos para gerenciar, ainda deixou os caras se pegar desde o ventre. Os historiadores e teólogos dizem que o Isaac foi filho de um grande pai e pai de um grande filho, mas ele mesmo não influi nem contribui. Lembra quando ele dá a bênção para Jacó, que na verdade era para Saul, ele deu para Jacó? Esaú, desculpa. Ele era para dar a bênção para Esaú, ele dá para Jacó, porque ele é enganado. Porque quem é o cara que se deixa enganar por um cara que está com a roupa de urso? Os dois não tinham nem o mesmo tamanho, os dois não tinham o mesmo cheiro. O cara põe uma pele de animal e deixa o pai tocar, o cara, Esaú. Sabia que depois que ele dá a bênção, ele leva quase 20 anos para morrer? A impressão que dá não é que ele deu a bênção e morreu no dia seguinte, mas não, ele ainda ficou 20 anos dando trabalho e vendo o estrago que ele causou. Esse é Isaac. Um Eca. 40 anos, nem para ir buscar a esposa dele, teve que mandar um servo buscar, porque nem bom de chaveco ele era. Alguma semelhança é mera coincidência. Pode aplaudir o Senhor aí, velho. Jacó, enganador. O nome Jacó significa enganador, tecla-sap, pilantra, safado, cachorro, sem vergonha. Não continua a música. Jacó se mancomunou com a mãe,
combinou com a mãe as tretas erradas, enganou o pai, passou a perna no irmão. O Jacó era tão gente boa que o irmão dele jurou que ia matar ele. E com razão. Jacó pensava assim: vovô andou com Deus. Vovô amava a Deus. Vovô falava com Deus face a face. Vovô teve experiências com Deus. Papai não sei, papai não sei. Papai pedia para vovô orar. Papai pedia para vovô explicar a palavra para ele. Se vovô não levasse papai na igreja, papai não ia. O resultado é um Jacó. Davi. Cadeira do compromisso. Primeiro Deus, depois eu. Entre parênteses aí. Adúltero, assassino, mentiu, comeu o pão da proposição, mas era o homem segundo o coração de Deus. Sabe por que homens segundo o coração de Deus são segundo o coração de Deus? Não é porque eles são perfeitos, é porque eles são coerentes. Porque o dia que o profeta apontou o dedo na cara de Davi e falou: você pecou, Davi não transferiu a culpa, não jogou a culpa à mulher, não jogou a culpa nos filhos, não jogou a culpa no povo, não deu uma justificativa. Davi vestiu o saco, foi e cinza, prostrou a boca no pó, se arrependeu e clamou a Deus, dizendo: eu sou pecador, não retire de mim o seu espírito. Homens segundo o coração de Deus, não é que eles são perfeitos e não pecam, eles são coerentes com o pecado dele. O que próprio Davi escreve? Enquanto eu escondi o pecado, meu corpo se dilacerava, os meus ossos doíam, por isso confessei o meu pecado ao Senhor e Ele foi bom comigo. O que o próprio escreve? Na minha angústia eu clamei e invoquei ao nome do Senhor, e Ele do seu santo monte se inclinou para ouvir a minha voz e me atendeu. Homens segundo o coração de Deus comete os seus erros. Abraão cometeu os seus erros. Quem tem vindo domingo de manhã sabe disso. Mas era coerente. Salomão. Meia calabresa, meia portuguesa. Você não sabe se é crente, você não sabe se não é. Esse cara que senta aqui, você não sabe se ele é de Deus, você não sabe se ele não é. A irmã que senta nessa cadeira aqui, é aquela irmã boa de oração, profeta, sabe, boa de oração, e ora por todo mundo, mas na casa dela, a língua dela é mais afiada que faca guinso, e ela fofoca e fala mal de todo mundo. Na igreja é de Deus, em casa não é de Deus. Os filhos olham para ela, olha para o pai que está sentado aqui e fala assim: se eu for para ser crente igual meu pai, está complicado. Porque meu pai na igreja levanta a mão e adora. Em casa ele só reclama. Eu nunca vi meu pai orando em casa. Ou para ver meu pai orando em casa, é só que o pastor visita e faz oração na hora da comida. Tinha um pastor foi jantar na casa dos irmãos lá, e um filhinho, toda hora o pastor sentado na poltrona, o filhinho toda hora vinha e falava assim, e olhava assim atrás da cabeça do pastor e voltava. Uma vez, duas vezes, veio o filho de novo, disfarçou, olhou atrás da cabeça do pastor e voltou. Na terceira vez, o pai falou: filho, o que você está fazendo? Ele falou: pai, você sempre falou que o pastor é duas caras, eu queria ver a outra. Tá rindo, né? É o crente que vem na igreja e traz a Bíblia debaixo do braço, vai no paletó, na hora de orar, é o irmão que fala línguas, é o irmão que profecia, só que no trabalho dele ninguém atura o cara, que ele é um mala. É o cara que senta aqui. Quem senta aqui tem alguns sinais de ser um pouquinho hipócrita. Os caras que sentam aqui
Eles tiveram experiências aqui também. Mas eles são conhecidos como homens que ficaram aqui. Abraão errou. Davi errou. Mas eles permaneciam aqui. Nunca o reino de Israel foi tão rico. Quando Salomão vai começar o seu reino, ele começa bem. Você olha para ele e fala assim, esse cara não é joio não, esse cara é trigo. Por quê? Deus chega para ele e fala, Abraão, pede-me o que quiseres e eu te darei. Para Abraão, sai do lugar de Salomão. Deus chega para Salomão e diz, Salomão, pede-me o que queres que eu te darei. Ele podia pedir uma vida sem sogra, mas ele não fez isso. Aí ele pediu o quê? Sabedoria. A gente olha para um cara desse e fala o quê para ele? Esse cara é dos bons, porque ele podia pedir tudo, ele pediu sabedoria. E Deus deu sabedoria para Salomão. Deus tinha dado um conselho aos reis de Israel, que eles não poderiam somar, guardar e reter ouro, cavalo e mulher, riquezas, exércitos e mulher. E problema. Salomão não podia, como rei, ter riqueza, exércitos e mulheres. Salomão foi o cara mais rico da história de Israel, tanto que Indiana Jones fez um filme sobre ele, As Minas do Rei Salomão. De tão rico, a rainha de Sabá, os reinos próximos iam visitar o Salomão para ver, e ele mostrava a riqueza dele, sou rico mesmo. E durma com esse barulho. Sabe como é que Salomão ajuntou riqueza e exército? A técnica de expansão do reino de Israel na época de Salomão era muito engraçada. Ele chegava ali e falava assim, estou vendo um reino ali, quem é o rei daquele reino ali? Falava assim, é o rei Alzibidomar, porque os nomes são tudo assim. É o rei Alzibidomar. Aí ele perguntava assim, mas a princesa é bonitinha? É bonitinha. Então eu caso com ela. Salomão ia, casava com a princesa e de pacote tomava o reino, de forma pacífica. Ele chegava ali e falava, mas aquele reino ali? Ali é o reino do Aragorn, filho de Arathorn, né? A princesa é bonitinha? Não, a princesa é um canhão. Então invade, mata todo mundo e traz tudo para cá. Eu não sei. Outro dia algum pastor me falou assim, não é daqui, mas um pastor me falou assim, não, o reino de Salomão foi o mais pacífico. Eu olhei para ele e falei, o quê? Eu falei, um pouquinho, mano, não foi não, arrebentava todo mundo. E nessa brincadeira ele foi somando o exército, por quê? Porque o exército conquistado passa a servir a ele, é assim que funciona. Nunca jogou War? Né? O exército conquistado passa a servir você. E outra coisa, e assim que ele foi somando também o quê? Mulheres. Até que o rapaz chegou a ter 1000, ele tinha 700 no oficial e 300 no paralelo. 300 no oficial, mas você sabe, Geraldo, uma coisa que eu entendi? Quantas mulheres Salomão tinha? 1000. Isso deve ser conta de índio. Sabe o que é conta de índio? Está o cara no Forte Apache lá olhando. Ele corre, capitão, vem os índios aí para invadir a gente. Aí o capitão fala, e soldado, e quantos são? Aí o cara fala, 1002. Como assim 1002? É 2 na frente e uns 1000 atrás. As mulheres de Salomão, devia ser assim. Quantas mulheres Salomão tem? As 1000. Não está catalogado isso, meu. Então, quantas mulheres? 300, não sei, é umas 1000, é um monte. Vocês dão risada, né? Aí, as bobagens de Salomão não pararam aí. Porque um dia, escuta só, um dia, ele chamou a 356 para ir dormir com ele. E depois daquela noite gostosa e maravilhosa, no dia seguinte, no café da manhã, ele olhou para ela estava com um olharzinho triste. E cuidado, quando a noite é boa e de manhã era triste, porque vai vir um pedido para ir no shopping, alguma coisa. E não falhou.
que aconteceu com você, querida? Por que você está triste? Ela sabe o que é, Sassá? Sabe o que é, Salomão? Lá, o reino do meu pai, lá, o templo do meu pai está todo acabado, todo destruído. E ele, querido, não, quer saber? Fez um checão para ela, falou, vai lá e ajuda o seu pai. Deu o cartão, o American Express Card, deu para ela, falou, vai lá e ajuda o seu pai, reconstrói o templo lá que ele quer reconstruir. Aí, o que essa menina faz, a 349? O que ela faz? Ela vai embora ajudar o pai dela? Não. Antes disso, o que ela faz? Ela passa na casa onde tem as 1000. E fala lá para os outros, fala assim, porque que vantagem você leva de ganhar um negócio que você não pode esnobar? Mulher ainda? Aí ela chegou lá, olhou e falou assim para as meninas, olha o que eu ganhei do Sassá. Aí, no dia seguinte, ele mandou chamar a 545. A 545 foi lá, dormiu com ele, mesma história se repete. No dia seguinte está a 545 assim, triste. O que foi 545? O que tem com você? Ela falou assim, eu estou tão triste. Aí ele, não fique triste. Para mim, mulherada, fique esperta. Para mim, você é a única. E elas acreditam, né? Olha lá. Aí, sabe o que a 545 falou para ele? Como é que eu sou a única se você deu um cheque para 356? Aí ele, opa, como não? Eu te dou um cheque maior ainda, vai lá ajudar o seu pai. Ela foi ajudar o pai. Aí chegou a 826, dormiu com Salomão de novo. No dia seguinte, aquela mesma cara. Aí, ele chegou e falou, o que foi 826? Ela falou, eu estou triste porque eu queria arrumar o templo do meu pai, não sei o que, tal. Não, eu te ajudo, eu te dou um cheque. Ela falou, não, Salomão, eu queria fazer um templo aqui em Jerusalém. E ele faz. Ele faz para as 823, para 824, aí vem a 17 pedir, ele faz. A 1 já tinha morrido, mas a 3 vem pedir e ele faz. A 936 pede e ele faz. Se você for olhar no livro de 2 Reis, capítulo 11, não precisa ler agora, lê na sua casa. 2 Reis, capítulo 11, Israel, na morte de Salomão, está mergulhada na mais profunda idolatria que Israel jamais tinha visto. Então o homem mais sábio da Bíblia fez umas dessas. Se ele é o mais sábio, nós estamos danados então. Ele fez umas dessas. Percebe? Então Salomão, ele vivia de energia espiritual residual. Ele tinha tido seus encontros com Deus. Mas ele não sentou na cadeira que Davi sentou, na cadeira de compromisso. Ele sentou na cadeira de chocolate quente. E o filho de Salomão, um cara chamado Roboão. Roboão, ele era tão louco de pedra, ele era tão esquisito, que as crises dele, o sofrimento da alma dele, a confusão da cabeça dele, dividiu o reino. Foram 12 tribos embora com Jeroboão, ficou 2 com Roboão. 10 que eu fiz a conta errada. Foi 10 tribos com Jeroboão, ficou 2 com Roboão. Ele dividiu a nação de um povo já misturado com idolatria. O povo de Deus, Israel, esquecendo-se de Deus mais uma vez. E servindo aos Baalaíns, servindo aos Astarotes, servindo a outros deuses. Minha avó Regina, na cadeira do compromisso a vida toda, né, vovó? Se converteu aos 16 anos, foi expulsa de casa por causa do Evangelho. Só não passou mais privação e mais fome porque uma família ajudou ela em troco de trabalho. O meu avô, pastor Emílio, que não está aqui, teve experiência como cavalo em centro de macumba. Mas foi liberto pelo Evangelho. E viajou uma grande parte do estado de São Paulo, construindo, edificando igreja e ganhando gente. E está aí, até hoje. Lutando para continuar, e quando você senta para conversar,
Ele vai falar do Evangelho para você de algum jeito, com 83 anos. Não é? Pastor Neto e Pastor Eliene, que eu via as lágrimas desde criança, reunia a gente para orar às 6 horas da tarde todos os dias. Largaram São Paulo, empregos fixos para vir para Araras, por causa da igreja de Deus. Tiram do que tem para abençoar aqueles que precisam. Doam-se até a alma e o coração por amor aos irmãos. E gemem e choram por cada um de vocês semana após semana. Eu e a Nani gememos e choramos para ter a honra de poder se sentar nesse lugar também. Na esperança que um dia o João faça a mesma escolha. Mas e se ele não fizer? E se o João decidir sentar em outros lugares? Vai ser por causa da cabeça dele. Porque eu vou lutar a minha vida inteira para ele não ter de mim um mau testemunho. Eu vou lutar a minha vida inteira para ele não ter de mim razões para dizer: ser crente igual ao meu pai, eu não quero. Eu quero que meu filho diga de mim assim: sempre vi meu pai orando e chorando para preparar as mensagens para pregar na igreja. Eu quero que meu filho diga de mim: sempre vi meu pai chegar cansado e correr para ir buscar, para ir levar, para ir comprar, para ajudar alguém. Eu quero que o meu filho diga de mim: eu sempre vi meu pai chegar cansado do culto de jovens e já ter que correr, preparar a aula do domingo de manhã para estar na escola dominical com os irmãos. Se um dia eu quero ter um testemunho do meu filho, é esse que eu acabei de dar dos meus pais. É esse que eu acabei de dar da minha avó e do meu avô, que sentaram-se na cadeira do compromisso a vida toda, erraram, em algum momento sentaram-se na cadeira do banana, que em outro momento até vacilaram na fé, mas são conhecidos como homens e mulheres que sentaram na cadeira do compromisso. E você? Em qual cadeira você está? Daqueles que ouvem a Deus, daqueles que falam com Deus, daqueles que oram, daqueles que buscam aprender, buscam conhecer a Deus na maior intimidade. Eu lembro do pastor Ed, chegaram o pastor Ed e René e perguntaram para ele: o senhor vive tudo que o senhor prega? Ele falou: claro que não, eu não consigo. Mas quem sofre com isso sou eu. Quem chora por não conseguir viver tudo que eu prego sou eu. Porque eu não consigo viver tudo que eu prego, mas eu não sou cínico. E eu busco conhecer a Deus para ter a graça de sentar na cadeira do compromisso. Eu busco conhecer a Deus para ter a graça de me assentar na cadeira do compromisso. Eu sempre disse isso aos jovens, eu nem era pastor, eu digo isso para vocês há 10 anos. Que a minha maior missão é fazer com que vocês sejam melhores do que eu. Quem já ouviu isso de mim diversas vezes? A minha maior missão é fazer com que vocês sejam melhores do que eu. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que vocês, nem os filhos de vocês, se sentarão aqui, num lugar de uma nação que esqueceu a Deus, que se esqueceu do Evangelho e foi adorar a outros deuses. Eu só quero saber de você, aonde que você está e aonde que você quer chegar. Tudo bem se você hoje se encontra sentado aqui. Tudo bem se hoje você se encontra sentado aqui, desde que você escolha e decida: eu preciso sentar em outro lugar. Eu preciso falar assim: quer saber? Eu vejo meu papai orando, eu vejo a minha mamãe orando. Eu preciso me assentar aonde eles estão para orar e clamar a Deus com eles. De repente você não viu os seus pais. De repente você está dizendo assim: papai não, mas eu vi vovô e vovó orar e jejuar. Eu vi vovô e vovó ler a palavra. Eu vi vovô e vovó evangelizar e ganhar pessoas. Eu vi eles batizando gente. Quer saber? Eu preciso sair desse lugar de inércia, de fé em outros lugares, e colocar a minha fé no Deus deles e voltar para cá. E se você me diz assim: César, mas eu não tenho familiares que serviram ao Senhor antes de mim.
Então você tem a maior oportunidade de ser a matriarca e o patriarca da sua família e fincar uma bandeira na cadeira do compromisso, dizendo: o mundo pode fazer o que quiser, como Josué disse, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é palavra profética. Isso não é palavra para declarar. Josué não estava falando assim: eu profetizo que eu e a minha casa, isso é surto. Josué estava só avisando. Estou só avisando. Faz o que você quiser. Eu e a minha casa vamos ficar aqui na cadeira do compromisso. Eu e a minha casa buscaremos a Deus. Eu e a minha casa oraremos. Eu e a minha casa vamos ler a palavra. Vamos buscar conhecer a Deus e as obras de Deus e os feitos de Deus e serviremos ao Senhor. Não importa o que aconteça do lado de fora. Não importa quem está lá ou quem está lá. Eu quero estar aqui a minha vida inteira. Se você se vê ali ou aqui, não tem problema não. Não tem problema não. Hoje, eu convido a você a fazer uma oração comigo. Que é aquela oração que diz ao Senhor: Senhor, eu sei, eu estou muito longe de onde eu devia estar. Senhor, eu sei, eu não estou aonde eu devia estar. Senhor, eu sei, eu não sou como eu deveria ser, eu ainda não sou. Eu não sou o homem que o Senhor planeja para mim. Eu não sou como eu quero ser, mas eu sei que eu já não sou mais como eu era. Eu sei que eu já não sou mais café com leite. Eu sei que eu já não sou mais crise. Eu sei que a partir de agora, eu quero me assentar na cadeira do compromisso com o Senhor e nela permanecer a minha vida inteira. Eu vou tropeçar, eu vou pecar, mas eu serei coerente em dizer que eu servirei a Deus. Para que os meus filhos sirvam a Deus, não como energia espiritual residual, mas eu vou trazer a eles. Você sabe qual é a maior herança que você pode deixar para os seus filhos? Michel e Laís vão ter um nenê. Fábio e Michele vão ter nenê. Giovanni e Priscila vão ter nenê. Outros aqui terão nenê. Eu vou ter um nenê, outro nenê. Eu não, a Nani, Deus que me livre. Mas a maior herança que você pode deixar para os seus filhos não é casa, não é carro, não é faculdade paga, não é presente, não é roupa de marca. A melhor herança que você pode deixar para os seus filhos é a sua vida de experiências com Deus. É a melhor herança para eu poder olhar para o meu pai e falar assim: quer saber? Eu preciso ser igual ao meu pai, porque o meu pai não pagou esse preço pela minha casa à toa. Não pagou esse preço pela minha casa à toa. E aí se você diz assim: César, mas me falta referência. Falta não, querido. Falta não. Anda comigo, você vai ver que eu sou, um porre. Eu faço muita coisa errada, eu cometo muitos erros. Mas você vai me ver orar todos os dias. Você vai me ver ler a palavra todos os dias. Você vai me ver buscar a Deus e falar: Senhor, eu sou pecador, ser propício a mim todos os dias. Olha pastor Geraldo e pastora Denise. Olha pastor Neto, pastor Eliane. Olha para a irmã Regina. Olha para outros aqui. Não te falta referência. Falta só você decidir em qual cadeira você quer sentar. Quer saber? Eu já estou sentado na minha. Eu quero me assentar na cadeira do compromisso com Deus. E dizer: Senhor, eu não sou o que eu preciso ser, mas eu já não sou mais quem eu era. Eu não posso voltar para lá. Não dá para mim mais. E se o meu filho um dia, se o João um dia resolver se afastar dos caminhos do Senhor, vai ser por uma escolha dele. Mas não vai ser por culpa minha de ser um pai relapso no Evangelho, jamais. Então, essa é a minha briga, essa é a minha batalha espiritual na minha casa. Isso que é batalha espiritual, é você se posicionar e dizer: eu farei, eu serei, buscarei. Isso é batalha espiritual pela sua casa. Não é ficar orando pelas paredes, não, isso não funciona. Seja alguém sentado na cadeira do compromisso. Seja. Amém? Era isso que eu queria trazer para os irmãos essa noite. Amém? Eu queria orar. Porque oração é algo de quem está sentado na cadeira do compromisso.
Eu queria orar por você que quer se assentar na cadeira do compromisso. Eu queria orar por você que tem dificuldades como eu tenho, de firmar os pés, de firmar no meu lugar e dizer: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Quem quer orar comigo nesse sentido, dizendo: Senhor, eu sei que eu já não estou onde eu devia estar, mas eu já não posso me sentar naqueles lugares. Quem quer fazer essa oração comigo? Pode ficar de pé. Amém?